Durante décadas, o tema segurança pública foi negligenciado no debate público brasileiro. Pior, quando acontecia, este assunto quase sempre era relacionado ao uso da força. Para qualificar essa conversação, nossos convidados desta segunda edição do Videocast Rio Bravo analisam esta questão na sua mais completa complexidade. São eles Irapuan Santana, doutor em Direito e colunista do jornal O Globo, e Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, responsável pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Irapuan Santana, Renato Sérgio de Lima, é um prazer tê-los aqui conosco no segundo episódio da série Videocasts Rio Bravo. Queria agradecer a participação de vocês. Olá, Fábio, tudo bem? Renato, é um prazer estar aqui hoje. Eu agradeço muito o convite, espero contribuir minimamente e aprender demais com esse nosso papo. Igualmente, prazer estar com o Irapuan, com você mais uma vez. Esperamos ter uma boa conversa aqui hoje. Então eu queria começar, Renato e Irapuan, pela discussão que muitas vezes é negligenciada a respeito da segurança pública. A gente, de certa forma, falava a respeito disso nos bastidores e eu queria que o público que nos assiste tivesse acesso a essa discussão. Irapuan, por que é que este tema, segurança pública, não é debatido abertamente no Brasil, ou mesmo nos comentários mais elaborados da análise política? Fábio, esse é um tema que eu acho que precisa de muita, como toda política pública, precisa de seriedade, né? E aí é isso que acaba faltando, eu acho, no nosso debate, porque infelizmente a violência ela acabou se naturalizando, né, no nosso cotidiano, né? Então a gente tem mais de 40 mil mortes por assassinato por ano, temos também milhares de casos de furto, de roubo, enfim, atingindo o dia a dia do trabalhador, né, brasileiro. E, infelizmente, a gente teve ali, né, em 2018, uma forma de tratamento que não foi a mais adequada com relação ao tema. Mas a gente tem falado sim, mas de uma maneira sensacionalista, né? E a gente precisa encarar o tema de frente para poder realmente enfrentar e tentar romper esse ciclo. Renato, você acredita que esse ciclo tem a ver com essa falta, esse ciclo de violência, no caso, tem a ver com a falta de conversa aberta sobre o assunto ou existem outros elementos aí que ajudam a piorar a discussão? Acho que a gente tem que pensar em diferentes camadas. Uma primeira camada é a camada social. Violência, o Brasil é um país com um grau de violência extrema muito alto e com um grau de insegurança tão alto quanto, né? Isso é resumido, o Irapuan já deu alguns exemplos, por uma taxa de mortes muito alta. Para se ter uma ideia, em relação a 2020, que é o último dado disponível, o Brasil é responsável sozinho por 20% de todos os homicídios cometidos no planeta e nós temos 2,7% da população. Então, ou seja, a gente naturaliza a morte como pode acontecer. Nós temos, em termos absolutos, o maior número de homicídios também do planeta, ficando perto apenas de países que são população grande, mas as taxas são sempre menores. E o que a gente olha em relação a isso? A gente convive com violência sexual, a gente convive com violência contra criança e adolescente, a gente convive com crimes patrimoniais, ou seja, a pessoa vai pegar o ônibus, vai pegar o transporte e não sabe se vai poder ter o celular, se vai ser furtado, se vai ser roubado, se vai ser morto num latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. E a gente vive tudo isso e as respostas públicas, que é a outra camada que a gente precisa olhar, elas são extremamente defasadas e que reprodutoras dessa violência.
Só que quando a gente fala de segurança, a nossa Constituição foi concebida como a segurança como um direito fundamental e como condição para o exercício da cidadania. Só que todas as leis abaixo da Constituição ainda são leis anteriores a ela e que veem segurança como enfrentamento do crime, enfrentamento de um inimigo interno, e que na sociedade brasileira esse inimigo em geral tem idade, tem raça, tem endereço fixo, e os problemas reais não vão sendo enfrentados. Vou dar alguns exemplos. O crime organizado hoje, nós temos mais de 50 facções de base prisional, nós temos milícias e quase nada foi feito. Isso não é um problema que é assumido pelo Poder Executivo Central, pelo governo federal. É sempre a responsabilidade dos governadores. Desde a Constituição, todos os presidentes falavam: segurança é um problema do governador. Não, nós temos 86 polícias, as polícias civis, penais, estaduais e militares são subordinadas parcialmente aos governadores. O presidente tem muita responsabilidade. E o que aconteceu é que, como também lembrando da fala do Irapuã, 2018, nós tivemos um candidato, o atual presidente, que falou: eu vou resolver. E chamou para si o problema quando todos os outros falavam: não, isso aí é problema do governador, fica aqui. Mas na prática, nem os anteriores, nem o atual fizeram nada em termos de uma política nacional que reformasse as polícias. Temos questões pontuais, temos planos bem intencionados em alguns casos, mas que não vão no cerne do problema, que é mudar a forma como o Estado brasileiro lida com crime, com violência e com a garantia de direitos. Um exemplo é a Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, onde a opção por enfrentar uma quadrilha de criminosos fez com que apreendesse 12 fuzis, matasse 23 pessoas, mas independente da discussão sobre essa operação interna, a gente deixou 70 mil pessoas sem ir na escola, sem atendimento médico, sem poder ir trabalhar, sem poder ir se divertir. Isso é segurança? Acho que esse é um primeiro barato. Então, a gente vai negligenciando a dimensão da cidadania que a segurança impõe, e é um tema que muitas vezes os políticos se distanciam, porque não dá voto, pelo contrário, rouba voto. Só que os populistas, em geral, falam: eu vou resolver, e reproduzem mais do mesmo. Acho que esse é um problema sério, só que enquanto isso, a população fica refém do medo e da violência. E exatamente por ficar refém do medo e da violência, não é por esse motivo que a população acaba, muitas vezes, adotando essas medidas, ou melhor dizendo, legitimando, concordando com essas medidas mais extremas que normalizam a violência policial, por exemplo? Aqui é uma espécie de contradição, mas, ao que parece, parte da população do Rio de Janeiro, por exemplo, e mesmo aqui de São Paulo, abraça essa agenda pró-repressão quando a discussão em torno da segurança pública envolve inteligência policial. É um pouco isso? Um pouco isso. Nós temos uma pequena diferença, que segurança não é só direito penal e processual penal. Em tradição, no mundo todo, muitas vezes resumia isso. Mas, principalmente na criminologia, nós temos um ramo que fala do pânico moral, ou seja, que é exatamente isso. Ou seja, quando as pessoas estão completamente reféns da insegurança, para elas pouco importa questões mais macro, mas alguém que fale: olha, esse cara vai parar de roubar meu celular, esse aqui vai parar de matar meu filho. E aí aceita que alguém, algum vingador, algum justiceiro faça esse serviço que deveria ser do Estado. E aí a gente vive quase que um looping, né? Um reprodutor desse processo. As pessoas a gente vai legitimando respostas violentas que vão mantendo essa situação de forma quase que infinita. Precisa ter coragem política para quebrar esse círculo vicioso, que é mais ou menos como funciona nas vendetas da máfia italiana, né? Um mata aí vai matar outro da família e vai indo. Então, como é que você interrompe esse processo? Com política pública.
Como é que você interrompe esse processo? Responsabilizando criminosos, fazendo com que a polícia haja com profissionalismo, com o máximo de tecnologia disponível e, ao mesmo tempo, máxima supervisão e controle, porque polícia não pode tudo. Polícia é a face armada do Estado, né? O braço armado. Em nenhum lugar do mundo democrático polícia toma decisão sobre o que ela vai fazer. Precisa da supervisão de outros órgãos e poderes. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente percebe que o pânico é o pior aliado. E muitas vezes há um incentivo no pânico para dizer que, olha, vamos fazer isto porque é a forma de resolver todos os problemas, mas isso não é democrático, isso é autoritário. E o Brasil tem uma experiência muito ruim em termos de convívio com o autoritarismo, porque a história mostra que a gente nunca vai... Mesmo que com roupagem nova de redes sociais, de liberdade, no fundo a liberdade vai ser tolhida e pessoas vão morrer. Falando em liberdade, Irapuã, a sensação de insegurança muitas vezes dá força a essa agenda política mais repressiva, e alguns grupos mais conservadores abraçaram essa causa como se fosse sua e, portanto, dela não abre mão. Isso, inclusive, faz com que haja uma certa confusão entre qual deve ser a proposta dos partidos que estão distante do espectro político da esquerda. Como é que você avalia isso? Estou tomando como referência não só a sua trajetória profissional, mas, sobretudo, um pouco da sua avaliação como analista do tema. Então, Fábio, eu acho que isso é muito interessante, porque essa coisa, né, de qual espectro se preocupa com o quê, ela tem uma evolução dentro do cenário brasileiro que é um tanto singular, né? E aí eu vou só abrir um pouco mais o espectro. A gente está falando de segurança pública, né? E aí a gente fala assim, segurança pública é coisa de direita, porque quem se preocupa com isso é quem quer prender o bandido, e bandido bom é bandido morto, e é quem vai lá e fala mal dos direitos humanos, que o pessoal dos direitos humanos não presta, porque, enfim, né? E aí, a mesma coisa da ideia da pauta social, né? Que aí a pauta social é ligada geralmente à esquerda. Então, se você fala sobre racismo, homofobia, machismo, violência doméstica, você é comunista, né? E isso é interessante porque deveriam ser pautas suprapartidárias. A gente pode chegar e divergir do meio como a gente vai combater ou como a gente vai enfrentar esses temas, mas deveriam ser preocupações de todos, porque o Renato ele acabou de trazer, né? A gente não tem liberdade de locomoção. Você está lá matando 26 pessoas para pegar 12 fuzis, isso que em qualquer lugar do mundo seria um negócio surreal, né? Você tá acabando com 26 vidas, e aí fala assim, não, mas era bandido, então tá bom, né? Então não precisa. Sendo que a gente não tem pena de morte na Constituição, né? Você não tem a possibilidade de ter o vítima, órgão acusador, julgador e executor na mesma função, né? Na mesma pessoa. Mas aí, se é para matar bandido, pode. E aí, enfim, esse tipo de questão é muito interessante, porque foi um negócio, pelo menos pelo que eu vejo, assim, que é aquele negócio de deixa que eu deixo. Porque antigamente todo mundo se preocupava com essa parte social. Aí o pessoal foi deixando, a esquerda foi lá e buscou. Aí a outra parte fala assim, pô, mas tá matando, o pessoal tá perdendo ali, ó, dinheiro, celular, né, tudo. Aí a direita foi lá e buscou também. É preciso fazer com que tanto a esquerda comece a se preocupar, a dar uma resposta mais concreta para a população, assim como a direita precisa se preocupar com a questão social. Não basta simplesmente largar o tema para lá, né?
E isso é importante porque agora a gente está falando disso. O Renato trouxe uma questão sobre a segurança pública, e aí a gente volta para o nosso tema, que assim, a gente não tem uma programação central, né, de combate. E aí a gente viu em 2019 a taxa de homicídios caindo, mas isso foi por conta de programas específicos, de estados específicos, que acabaram resultando nessa diferença no bolo, né? E aí o governo federal fala assim, não, olha só, a gente entrou e já baixou o nível de homicídios, né? Só que são programas de reformas que estão acontecendo em vários estados que a violência estava se elevando absurdamente. E aí a gente está falando sobre isso hoje em dia aqui em São Paulo, né? Como, por exemplo, a questão das câmeras de farda, onde a gente tem a polícia sendo a favor e candidatos da direita e até de centro-esquerda sendo contra, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa tentar entender e fazer com que a população passe a se sentir parte da cidade, né? E não ficar presa ou ter que ir com medo, porque isso não é liberdade. Agora, Irapuã, na semana passada, quando a gente falava a respeito desse episódio, eu até compartilhei com você nosso primeiro videocast, você disse, quando a gente falar sobre segurança pública, não vai ter tanto motivo assim para otimismo. Só que, dos últimos anos para cá, apesar de todos esses dados que ainda expressam grande calamidade, alguns números têm melhorado. Por que é que essa sensação de insegurança ainda persiste? Cara, então, na verdade, a gente tem programas pontuais, mas a gente não tem um programa centralizado de coordenação, né? Assim, tem coisas que são completamente surreais. O Renato trouxe um outro dado que das fraudes por celular, e aí eu vou trazer uma coisa pessoal aqui. A minha mãe começou a ganhar um benefício do INSS, a gente nem sabia ainda que tinha sido aprovado, e a gente já estava recebendo uma série de ligações de bancos para empréstimos consignados e tudo. E aí depois, durante a outra semana, que a gente descobriu que o INSS conferiu. E aí por que eu estou falando isso? Que essa semana eu estava aqui em casa, no quarto, a minha mãe na sala, aí ela recebeu uma mensagem de celular falando assim, oi mãe, sou eu deixei meu celular na assistência técnica, né? E aí, assim, se os bancos estão tendo as informações antes, né? Obviamente, os golpistas também estão tendo. E isso mostra como que dados sensíveis têm sido vazados de órgãos oficiais. Então, a gente está vendo uma simbiose entre criminalidade e Estado, né? Esse tipo de coisa, porque os meus dados eles são todos travados. A única coisa que saiu foi o lance do INSS da minha mãe, sabe? Então, assim, apesar da gente ter esforços pontuais, né? Aqui em São Paulo, no Nordeste, se eu não me engano, no Ceará também estava tendo alguma coisa nesse sentido, enfim, parece que o sistema todo ele acaba sendo viciado. A gente olhar para o fenômeno das milícias no estado do Rio de Janeiro, o Estado promovendo a criminalidade, né? Então eles entregam segurança, mas é uma segurança paralela. Eu tenho alguns amigos no Rio de Janeiro que são empreendedores, e aí eles têm que pagar lá a segurança, que é uma quantia por semana para a milícia e a outra quantia por semana para o tráfico. Então, assim, é o tipo de coisa que, embora a gente tenha vários estudos, muita tecnologia e tudo mais, a gente continua sendo alvo de repressão, de submissão, né? E infelizmente, quando a gente falou, né, sobre os últimos dados da violência, que
eles acabaram caindo, a violência policial subiu, né? Então, assim, é um negócio que não faz sentido nenhum, porque a gente continua com dados alarmantes e que, infelizmente, se a gente não observar as evidências empíricas, a gente vai ficar sendo refém de ideologias que acabam não tendo impacto concreto e real. Renato, eu vou pedir para você complementar a resposta, e não só isso, para você contar para a gente um pouco dos bastidores da produção do Anuário de Segurança Pública. Em relação à complementação da resposta, acho que tem uma coisa importante que quando a gente fala de refém de ideologias, eu acho que é até um pouco mais grave, porque como existe essa certa negligência, essa forma de não querer pensar a segurança pública de uma forma pública, que tem acontecido. A forma como nós fazemos as políticas públicas da área independem de direita, centro ou esquerda. O governo da Bahia, por exemplo, que está há muitos anos na mão de um partido de esquerda, a sua polícia mata tanto quanto as mais violentas do país. Então, e a reprodução é exatamente evitar e falar que a polícia vai enfrentar o crime com rigor, porque é isso que chega até a Dona Maria, que pega o ônibus de madrugada para poder chegar na casa onde ela trabalha às 8 da manhã. Então, na prática, o que existe é uma certa ideologia, que é a militarização da segurança, de enfrentamento do inimigo, como a grande resposta, e nenhum governo fez diferente. O que existem são programas, como o Irapuã destacou, programas locais que vão tentando mudar isso. Nós tivemos, nos últimos anos, cerca de 15 programas estaduais que tentam mudar isso, que funcionam momentaneamente, mas sai o governador, sai o secretário, aí tudo volta atrás, porque a força dessa ideia de que tem que ir para cima é maior, e se não for para cima, perde voto. Então, a gente precisa ter a coragem de pensar a segurança de um outro jeito e mostrar para a população que é possível pensar um outro modelo. Isso importa tanto no que diz respeito aos crimes contra a vida como aos crimes patrimoniais. O Estado, por exemplo, pode cobrar dos bancos, da Federação dos Bancos, da Federação das Telefônicas, uma camada maior de segurança em relação aos apps bancários. Um exemplo prático. Hoje, você abre qualquer app bancário, tem um empréstimo disponível em não sei quantos R$1.000 para parcelar em, 10 anos. E é um clique. Se você não faz isso, você precisa de uma camada de segurança. Ele já tem nossos dados, né? Como disse o Irapuã. Então você precisa usar as informações, você não precisa nenhuma nova informação para customizar e dizer. Se o Fábio está acostumado a usar o banco num determinado período, qualquer outro período que for utilizado, vai precisar uma camada adicional de segurança. Isso não é o poder público, mas são os bancos. Mas o poder público pode induzir e cobrar. O Pix mesmo foi criado sem nenhuma proteção, só depois da cobrança. Enfim, a relação segurança não é só também a política pública, mas é fazer com que a política pública induza uma sociedade onde o crime seja desestimulado, então, com outros atores. Então, e é nisso que a produção do anuário muitas vezes fala. O anuário esse ano ficou impressionantemente grande, com 516 páginas, 26 temas diferentes analisados, porque é exatamente a ideia de que segurança não é só roubo, furto, homicídio, mas é uma série de questões que, se você olhar a fotografia, o que tem caído é o total de assassinatos. E cai em alguns estados de 2014 para cá, nacionaliza a queda a partir de 2018, e os fatores são os mais variados, até mesmo demografia, mas a dinâmica do crime. PCC e Comando Vermelho estavam em guerra em 2016, em alguns lugares um ganhou, outro perdeu, e assim por diante, e aí a guerra já gerou aquelas mortes, agora não gera tanto, como próprias essas políticas estaduais. Então, quando a gente olha tudo isso, a produção do anuário precisa dar conta de
de tentar fazer um retrato mais sistêmico. E a gente faz pedidos para os estados, usa fontes, são mais de 60 fontes diferentes que fornecem os dados, porque tem um elemento, até para passar a bola de novo, que é fundamental, que o Brasil é uma federação. Nós temos 27 unidades da federação, estados e Distrito Federal, 5.570 municípios e a União. Todos têm alguma atividade associada à segurança pública. Se eu for fazer uma conta específica, a conta que eu cheguei são 1.549 agências públicas, fora bancos, sociedade civil e afins, que têm alguma função de segurança pública. Ou seja, a segurança não é só as 86 polícias existentes. E o Irapuan tocou num ponto fundamental. Quando eu tento explicar isso, como é que eu coordeno tudo isso? Vale a lei do mais forte até hoje, mas talvez seja interessante valer a lei do mais inteligente. Como é que eu coordeno tudo isso para que não tenha brechas e eu consiga reduzir impunidade, eu consiga esclarecer crimes, eu consiga responsabilizar as pessoas que cometem crimes, mas ao mesmo tempo oferecer segurança para a população. Porque em outros países, Reino Unido, por exemplo, não é que não tenha crimes, mas as pessoas não têm o pânico que tem aqui, podem circular. Então, o anuário é uma tentativa de dar um retrato mais amplo e não ficar restrito às polícias. É muita coisa que a gente consegue fazer, mas também não é novidade, porque nos Estados Unidos tem 18.600 polícias. E o FBI tem o mesmo problema que o Fórum tem para coordenar tudo isso. É a dificuldade de estados federados. Como é que você organiza? E aí a dimensão é política. Então, quando você ganha destaque, você, de certa forma, induz coordenação. Se deixar cada um por si, cada um vai fazer o que é certo, vai trabalhar muitas vezes, mas vai bater cabeça. Então, quando tem uma publicação como o anuário, a ideia é induzir uma discussão sobre como é fazer segurança pública com eficiência, mas eficiência democrática, e não sair dando tiro, porrada e bomba. E como é que os estados recebem o anuário? A gente sabe que tem uma boa repercussão junto aos meios de comunicação, os comentaristas políticos se debruçam nos dados que são fornecidos, mas como é que os estados reagem a esses números? No atual momento do anuário, nós temos uma questão que é muito interessante, que os estados, num grau de maturidade institucional já bem grande, entendem e se preocupam em melhorar as suas informações. No começo, muitas vezes viam como inimigo. Olha, esse dado vai me atrapalhar. Esse dado, o dado de São Paulo é diferente do dado do meu dado. Não dá para comparar. E a gente fala, não, a gente, de fato, a gente faz ser comparável, porque São Paulo publica o dado por ocorrência, o Ceará publica por vítima, a gente compatibiliza isso para poder comparar. Então, no começo foi muito difícil mostrar a importância de informações e evidências com caráter metodológico sério e científico. Hoje, todos querem mostrar que o seu dado melhorou ou por que piorou. Então, a gente tem um momento muito positivo que, mesmo no contexto brasileiro de opacidade, de muitas vezes não ter dados, vários pedidos sendo negados, por exemplo, no âmbito federal, no plano subnacional a gente tem aí uma questão muito positiva que ninguém está tendo medo de mostrar os seus problemas e suas virtudes, porque quando fica bem na fotografia, muitos estão usando o anuário, inclusive, para mostrar, olha, aqui ficou grave, mas eu consegui derrubar, eu consegui melhorar, e isso é saudável, é assim que se faz política pública. Então, no começo tivemos resistências, mas hoje, de uns 5, 6 anos para cá, nós temos uma nova realidade que o anuário passou a ser a grande referência que dá o debate, a baliza para o debate sobre segurança pública no Brasil. Irapuan, você acredita que as melhores práticas possam ser levadas adiante por outros estados? No caso, um exercício que é feito em São Paulo ou mesmo no Rio Grande do Sul pode ser levado adiante para outros estados como Rio de Janeiro ou Minas Gerais? Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que é essencial que a gente possa conversar, né, entre os estados da federação, tentar entender as boas práticas, o que levou, né,
melhorar os seus índices de combate à violência, enfim, esse trabalho, né, feito pelo Renato, ele é essencial justamente por isso, né, porque você precisa ter uma base de dados confiável para entender o que está acontecendo. E aí a gente tem que aprender com os melhores, porque, enfim, é assim que a gente vai fazer com que todo mundo chegue a um ponto ótimo, né? Você vai ajustando cada coisa para ir fazendo. Então, assim, não faz muito sentido, pelo menos em princípio, falar assim, São Paulo fez de um jeito, o Rio vai fazer de outro porque o Rio é diferente. Não, você pode pegar um modelo e adaptar, né? A geografia é diferente, a parte de organização, né, das organizações criminosas também é diferente, mas você pode adaptar as boas práticas, né, de fazer, por exemplo, a questão da corregedoria ser mais independente dentro das polícias, né? Isso a gente não tem tanto no Rio, mas em São Paulo a gente tem. Tem certas coisas que a gente consegue fazer com que avance, né, que vá melhorando um pouco, e que já fica uma coisa mais tranquila do que era antes. Então, eu acho que realmente precisa fazer essa comunicação, as pessoas precisam estudar todos esses documentos que ficam se debruçando sobre o tema para que a gente possa conseguir melhorar, né? Já que o governo federal não faz nada, as pessoas têm que ir tentando se ajudar ali por si, né? Renato, tomando um pouco dessa resposta do Irapuan, o que tem sido feito em São Paulo em relação às câmeras dos uniformes dos policiais militares, isso pode ser levado para outros estados, no caso Rio de Janeiro, por exemplo? Sem dúvida pode, mas desde que a gente entenda o que está sendo feito em São Paulo. O que está sendo feito em São Paulo é um grande programa de, como a própria Polícia de São Paulo chama de compliance, ou seja, de supervisão e boas práticas. Ou seja, não é um programa de redução exclusiva da letalidade policial, não é um programa de filmagem. As câmeras são um elemento dentro de um programa de comando e supervisão que passa a fazer com que a instituição se corresponsabilize pela ação local. Ou seja, porque tem um debate que não é muito claro sobre as câmeras, que é verdade, elas ajudam a reduzir a letalidade policial. No caso de São Paulo, a letalidade já vinha caindo em todos os batalhões e não só naqueles com câmera corporal. Isso mostra que o programa é mais amplo e mais importante do que o próprio equipamento, a tecnologia. Então, a gente não pode confundir a tecnologia com a ideia, com o programa como um todo. É uma série de questões que precisam vir acompanhadas. Então, a questão da auditoria, do programa, como o programa de mitigação, acontece uma morte, vai ser investigada, mas quando a gente fala especificamente de câmera, é uma mudança de cultura organizacional gigante, que eu tenho minhas dúvidas se em outros estados nós temos maturidade institucional para isso. Por quê? No fundo, o candidato, seja de centro-esquerda ou de direita, defendendo que não pode ter câmera, na verdade a câmera combate a microcorrupção. Na câmera da farda funcionando o tempo do turno completo, a pessoa não pode pedir o favor, não pode, o dono do comércio, da favela, da farmácia, da padaria, não pode pedir, eu te pago aqui a refeição, vem comer aqui todo dia, mas fica fazendo um turno aqui na minha frente, um pouquinho mais. O vereador não pode pedir o favor para ir fazer... Você não pode fazer uma abordagem e ganhar uma caixinha. Ou seja, você vai acabando com a microcorrupção. Você vai reduzindo a discricionariedade do policial da ponta. E isso, de certa forma, é muito positivo para a instituição policial, que ganha respeito, credibilidade, mas é muito negativo para um tipo de político que explora esses favores. Então, quando a gente olha isso, a questão não é redução da letalidade. Esse é só o discurso ideológico para dizer que a polícia precisa ter liberdade. Na prática,
O que está acontecendo é que um programa dessa natureza vai fazer com que a instituição seja profissionalizada e que seja publicizada, no sentido de ser pública e não ficar sujeita a favores privados de quem tem acesso, quem é amigo do policial A, do capitão B, do comandante C. Então, a gente tem que olhar para a questão aqui e, se é isso, um programa de supervisão e de comando e de fortalecimento da instituição e redução da discricionariedade na ponta, isso é replicável. Qualquer polícia pode fazer. Mas a minha dúvida é, será que os estados e as polícias têm maturidade e estão dispostos a fazer isso, já que vai mexer na essência da relação com a sociedade e com esse lado obscuro, que é o lado da microcorrupção cotidiana? Aí talvez os outros estados não estejam nesse momento. Queria fazer uma pergunta que os dois pudessem participar, pudessem responder, que tem a ver com o seguinte: se a gente fosse selecionar um tema ou um tópico da segurança pública que deveria ser enfrentado de vez em 2023 em diante, qual que vocês selecionariam? Irapuan, você pode começar. Putz, quando tem um problema que ataca tanta coisa, escolher um. Cara, eu acho que seria a violência racial. Assim, eu acho que, e aí eu vou até pegar o gancho do lance das câmeras. Teve uma universidade americana que pegou 1.000 horas de gravação dos policiais da comunidade. E ali eles viram que as câmeras, elas, reforçando, né, o discurso do Renato, que as câmeras elas não servem só para questão de letalidade e tudo, elas servem também como coletores de dados. E ali eles fizeram um estudo muito interessante mostrando como que os policiais eles são mais desrespeitosos com a comunidade negra do que com a comunidade branca, né, daquela localidade ali. E aí você consegue também, aí a gente volta para a ideia dos dados, né, e essa questão de você poder direcionar a política pública para onde realmente é necessário. E assim, eu acho que quando a gente fala de violência, quando a gente fala de violência policial, quando a gente fala de combate ao crime, a gente também está falando de racismo, né? E é só pegar os dados, né? Mais de 80% dos homicídios perpetrados pela polícia é com relação à população negra. E mais de 75% dos homicídios, em geral, no país, tocam, né, a população negra. Então, eu acho que a gente precisa tentar fazer com que esse tipo de coisa fique desvinculado de alguma forma, porque até quando a gente fala de violência doméstica, né, os dados dos últimos 10 anos mostram que a violência contra a mulher branca caiu e a violência contra a mulher negra se multiplicou absurdamente. Então, a questão racial está muito ligada porque a gente acaba sendo vítima e alvo, né, ao mesmo tempo. Assim, a gente é vítima da violência e a gente acaba sendo alvo também de investigação e vítima dobrado. E isso é muito ruim do ponto de vista de acolhimento e de ser parte da sociedade mesmo. Renato, antes de você responder, tem um dado no anuário que fala bastante sobre violência contra a mulher. Na esteira do que o Irapuan falou, esse é um dos temas mais sensíveis, mas eu não quero influenciar diretamente a sua resposta, então... Na verdade, eu sempre penso na chave da política pública, né? Como é que a gente desenha instituições. Então, a minha resposta não é contraditória do Irapuan, nem a questão da violência contra a mulher, mas eu acho que o grande tema do próximo governo é a reforma das polícias, reforma do modelo da segurança pública. E em direção a quê? Uma polícia
antirracista, e esse é um desafio, porque se você perguntar até mesmo para o movimento negro hoje o que é uma polícia antirracista, não existe densidade de debate para dizer o que é uma instituição antirracista. Então acho que esse é um ponto de reflexão que precisa de novos estudos, debates, inclusive tentar pensar. Câmera corporal, modelos de supervisão ajudam a reduzir a discussão sobre a diferenciação racial. Mas a questão estrutural está posta. Como é que eu rompo a questão estrutural? Né? Porque hoje em dia, quando a gente fala do racismo estrutural, para as instituições é muito cômodo, porque não é problema meu, é estrutural da sociedade brasileira. Não, você vai reproduzindo. Então você tem que fazer uma reforma para dizer, não, esse é um problema seu, sim. Você precisa fazer de forma proativa para tentar mudar esse quadro. Isso precisa, portanto, mudar, fazer uma reforma no que diz respeito à violência contra a mulher também. Muitas vezes as polícias, eu não consigo fazer nada porque a violência é dentro de casa. Consegue sim, com medidas, a Lei Maria da Penha surtiu efeito. Então como é que você faz, como que você pensa e assim por diante. Então a gente precisa mudar a cultura organizacional das corporações policiais, a gente precisa desenhar uma política pública onde a polícia seja uma polícia que gere mais confiança e menos temor. Que não seja uma polícia leniente com o crime, com criminosos para pensar assim, não. Mas uma polícia que responsabilize os criminosos nos termos da lei. Não simplesmente optando ela para fazer tudo, inclusive eventualmente matando. Não é isso. Não é isso que o Estado brasileiro comporta, não é isso que a gente pensa. Mas se a gente pensar de certa forma, fazer algo que a gente nunca fez. Eu tinha dito antes que direita e esquerda agem da mesma forma com segurança e como que pensam o problema. A gente tem que pensar diferente. Então, para fazer isso, a gente precisa mudar as polícias. Se a gente não mudar isso, a gente vai ficar na oposição que o Irapuã fala, os que defendem direitos humanos de um lado e os que querem bandido bom, bandido morto de outro. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa romper essa grande vendetta que a sociedade brasileira reproduz e dizer que segurança é um direito fundamental e como direito fundamental as polícias precisam, como parte do Estado responsável por garantir esse direito, elas precisam agir para enfrentar a violência e o crime, mas também para garantir que a população possa ter liberdade, possa ter vida, possa ter direitos iguais e que justiça social, no fundo é essa a grande questão. E isso se faz com mudanças, de certa forma, fazendo aquilo que a gente não fez, para terminar por onde começamos, talvez deixando de lado a negligência histórica que o Estado brasileiro tem em relação à segurança e não achar que polícia é só para negros, pobres, moradores de periferia, mas é uma condição essencial para o desenvolvimento do país. Irapuã, como é que os partidos têm se organizado para desenvolver essa renovação da segurança pública? Você tem percebido alguma coisa dos candidatos aos cargos majoritários, agora em 2022? Olha, a gente tem visto alguma coisa, assim, eu não acompanho tanto de outros lugares, né? Então fica até difícil da gente falar um pouco, mas aqui em São Paulo a gente tem visto esse problema com relação especificamente, né, às câmeras de farda, enfim, né? A gente tem basicamente 4 candidatos, 2 a favor e 2 contra, e fica nesse vai, não vai. No Rio, a gente tem aí o pessoal falando que seria o pessoal da esquerda, né, falando que é a democracia contra o crime organizado, então você precisa de uma frente ampla, o que eu acho que é importante realmente, né? Mas veja que essa parte da segurança pública, ela vem muito forte, né? No Rio de Janeiro, e o discurso da esquerda também é compatível com isso, né? Então isso é importante, a gente já vê essa modificação. Em Minas, tem candidato falando sobre a análise econômica do crime,
né? Então também é uma coisa que é bem interessante, que já são estudos ali vindos desde a década de 60, por ali, e que lá da escola de Chicago, né? E também é uma coisa bem interessante de se analisar. Então, assim, eu acho que agora, né, a gente olha muito para essa parte. Na eleição presidencial, a gente está falando basicamente de comida e direita e esquerda, né? Porque as pessoas não estão conseguindo nem comer, que dirá, enfim, aí é economia, né? Que mexe muito com a questão presidencial. Mas dentro da parte dos estados, e aí voltando, né, porque o Renato falou, fica essa coisa de que fica a cargo dos governadores, né? Mas eu não vejo, pelo menos até agora eu não vi uma coisa com relação a uma reforma institucional da polícia. A gente vê programas específicos, mas não vê uma reforma institucional da polícia. E aí, por exemplo, em Minas, teve toda essa coisa de análise econômica do crime e tal, não sei o quê, mas quando foi chegando perto do carnaval lá de 2019, se eu não me engano, o governador ele ficou refém da polícia que estava querendo aumento e senão ia ter greve. Né? Então ainda tem todo esse imbróglio, né? É uma coisa que, felizmente, eu não sou candidato a nada, então não é um problema, um problema exatamente meu de ter que lidar com esse tipo de coisa. Mas foi o que o Renato falou. Se você é candidato, se você é governador, você tem que ter coragem para poder reformar, né? Renato, em 2018, quando da ocasião da gravação do nosso podcast, havia toda uma movimentação em torno desse debate de segurança pública. O então candidato Jair Bolsonaro havia assumido para si essa pauta e havia, enfim, abraçado essa causa da segurança pública. E eu me recordo que em 2018 houve uma oportunidade de você participar de uma discussão com os coordenadores das campanhas que falaram a respeito de segurança pública, exceto a candidatura do Jair Bolsonaro, que não se posicionou a respeito, pelo menos não naquele debate. De lá para cá, como é que você viu a evolução dessa conversação no âmbito partidário especificamente? Na verdade, não foi uma evolução, foi uma involução, porque o atual presidente conseguiu sequestrar a agenda. Essa continua sendo uma agenda exclusivamente dele, mais pelo discurso do que pela prática. São poucas as medidas do governo federal que possam ser pensadas enquanto medidas concretas. E agora, na divulgação do anuário, nós tivemos uma análise que nós fizemos da repercussão. Mais de 70% do debate sobre os dados do anuário se deram no campo bolsonarista, com influenciadores como o próprio filho do presidente, os dois filhos do presidente, o Eduardo e o Carlos Bolsonaro, fazendo a discussão sobre, tentando puxar os créditos pelo momento da redução dos homicídios e evitando discutir todos os demais indicadores. Mas o que me chamou muito a atenção, e por isso eu chamo de involução, é que o campo democrático, seja ele de centro ou de esquerda, fugiu do tema. Não discutiu o anuário, só a sociedade civil, só o movimento negro, mas os políticos do campo democrático fugiram do tema. Por quê? Na avaliação eleitoral, estrito sensu, falar de polícia tira voto, porque, em geral, a discussão é exatamente oferecer respostas que influenciem a redução do pânico. E falar com a complexidade que o tema exige é muito difícil. Enquanto o Bolsonaro faz um discurso mais armas, menos homicídios, e não tem nenhum compromisso com a verdade, com a ciência, que mostram que essas duas coisas não têm nada a ver, todo o campo democrático quer mostrar evidência, dizer a multiplicidade, que a redução do homicídio se deu por várias causas. Mas aí teve que passar de 3 palavras, já perdeu o debate nas redes sociais. Então a opção do político não vou discutir esse tema. Então nós, sociedade civil, imprensa, pessoas que estão preocupadas com essa questão, para que ela não seja reduzida a uma pauta só moral, porque a gente também, a segurança é um tema moral, mas é um tema de política pública, a gente tem um desafio pela frente, que é mostrar para os políticos do campo democrático que dá para fazer um discurso diferente, que dá para defender reforma das polícias e que
nós somos tão ou mais comprometidos com a redução da violência do que discursos populistas que eventualmente só estão dizendo algo da boca para fora porque no fundo está incentivando a polícia a matar, reproduzir violência e assim por diante. Mas a dificuldade no campo político eleitoral é gigantesco e de novo eu vou terminar com a questão da coragem. Vai ter que ter gente com coragem para desconstruir essa narrativa e mostrar que o desafio é muito mais profundo do que simplesmente fazer promessas. Como é que eu mudo a cultura, a cultura brasileira para que a gente seja uma nação um pouco menos violenta, muito menos violenta, mas com mais justiça social, equidade, cidadania e segurança. Os dados mostram que a gente está longe disso. Por mais que a queda tenha acontecido, a queda caiu nos homicídios. E até é perverso, porque uma das razões é o efeito demográfico. Tanto o envelhecimento da população, mas sobretudo a diminuição no número de jovens. E se a gente pegar nos últimos 30 anos, mais de 1 milhão de jovens foram mortos pela violência. Então a violência está cobrando o seu preço em vidas produtivas, e agora ela consegue reduzir, mas é quase como um efeito colateral da própria violência. Se a gente ficar incentivando isso, daqui a pouco o Brasil não tem mais nem população para dar conta dos desafios do desenvolvimento da economia. Irapuan Santana, Renato Sérgio de Lima, eu queria agradecer demais a participação de vocês nesse debate necessário sobre segurança pública. Irapuan, suas considerações finais. Fábio, eu gostaria de novo de agradecer a oportunidade de estar aqui. Como eu falei no início do nosso bate-papo, eu queria contribuir um pouquinho e aprender demais. Não sei se eu contribuí um pouquinho, mas eu consegui aprender muito com o Renato. Não tive a oportunidade ainda de ler o anuário, né? Como você falou, são mais de 500 páginas, mas fica aqui o meu compromisso de querer também divulgar e repercutir um pouco e aprender realmente, porque eu acho que a gente precisa muito, esse é um tema muito urgente e eu espero que a gente consiga colocar isso dentro do campo democrático de uma maneira palatável e de engajamento, né? De trazer engajamento para que a gente consiga se movimentar e sair desse ciclo vicioso. Renato. Também te agradeço, Fábio, agradeço ao Irapuan, que o Irapuan tem aí uma história de vida que mostra que não adianta, tem que produzir e tem que ocupar os espaços. Acho que isso é fundamental. O exemplo do Irapuan é que ele está ocupando os espaços e está mostrando que tem muito acúmulo que pode ser feito, que não necessariamente para reproduzir mais do mesmo, mas tem muita gente no Brasil que pode contribuir, que pode falar, que faça parte, no caso, questão racial, até mesmo, que como negro ele tem muito mais legitimidade de mostrar traduzir o que o anuário trouxe em relação, por exemplo, como ele citou, os 84% de pessoas mortas pela polícia são negros, e é isso, acho que o exemplo dele tem que ser seguido por vários outros, que é exatamente pensar políticas antirracistas. O Irapuan está mostrando como fazer. Então, Irapuan, parabéns, e é exatamente isso que a gente precisa no Brasil, ocupando os espaços e traduzindo discursos bonitos em política pública e na prática. O que fazer? Porque é assim que a gente vai sair dessa situação de violência extrema e insegurança. Esse é o nosso compromisso aqui no Videocast Rio Bravo, arejar o debate e trazer a discussão para que ela se torne mais sofisticada. Voltamos na próxima edição. Fique conosco e até lá!